Olá, sejam bem-vindos à Semana do Raciocínio Clínico Pélvico. É um prazer enorme ter vocês Ter aqui. vocês aqui. Peço que, por favor, todo mundo que puder, desligue o áudio. A gente está aqui numa aula muito íntima com vocês pelo Zoom. Então, gostaria de agradecer vocês pela participação da Semana do Raciocínio Clínico. Eu me chamo Estela Fonzar, sou fisioterapeuta pélvica e professora há cerca de 7 anos. Já atendi mais de 7.000 atendimentos em disfunção do assoalho pélvico, com muito empenho, com muita entrega e com o melhor resultado possível para aquele paciente. Então, muito obrigada. É, e você está aqui para aprender a tratar qualquer disfunção do assoalho pélvico e se tornar referência na fisioterapia pélvica. E eu vou te ensinar esse caminho. Você talvez pode ficar pensando que talvez isso não é possível para você que está começando a atuar na fisioterapia pélvica, talvez acabou de se formar, ou se você até fez uma pós-graduação na fisioterapia, mas não consegue romper essa barreira, começar a atuar, ou talvez fez a pós-graduação e não sente seguro, essa semana do raciocínio clínico é para você. Para você que quer sair da clínica que você está, quer abrir o seu próprio consultório, quer crescer na fisioterapia, crescer na fisioterapia pélvica. Para você que quer mudar de área e não aguenta mais atender no Pilates, não aguenta mais atender na traumatortopedia, se você está cansado de atender um paciente atrás do outro, está com dor na coluna e não quer mais atender assim, a semana do raciocínio clínico pélvico é para você aprender a dominar, atuar nas disfunções do assoalho pélvico e se sentir seguro nesta atuação. Então, eu vou te mostrar que isso é possível, porque aconteceu comigo e com minhas alunas. Então, eu vou mostrar para vocês a fala de algumas alunas que têm segurança em entender, mesmo que estejam começando, especificamente agora para quem está na transição de carreira, né? Estava atuando em uma carreira que não estava se sentindo bem e quer começar a atuar na fisioterapia pélvica. Então, às vezes, mesmo a pessoa tendo pós-graduação, não se sente seguro na atuação. Então, vou compartilhar com vocês a história de Rinalva, que é uma semeadora que ela está começando a atuar na disfunção do assoalho pélvico e se sentindo seguro. Está todo mundo ouvindo bem? Está ouvindo? Aqui está tudo bem. Então, eita, tem gente que não está, mas sai e volta. Então, vou compartilhar com vocês o depoimento de Rinalva. Rinalva é uma fisioterapeuta que não sabia atuar nas disfunções do assoalho pélvico, tá? Oi, deixa eu ver se... Né? E o semeando, como você falou, mesmo estando distante, né? E o semeando, como você falou, mesmo estando distante, parece que você está ali do nosso lado. Um dos meus primeiros pacientes foi paciente coloproctológico. Fiquei com muito medo, porque eu tive muito pouco na graduação, na pós-graduação. Mas você me deu uma mentoria individual, tirou as minhas dúvidas e hoje em dia é o que eu mais gosto de atender, porque eu vejo o resultado rápido e o paciente, ontem mesmo dei alta com uma paciente coloproctológica, né? Então, assim, e é uma das áreas que os fisioterapeutas pélvicos têm mais dificuldade, né? Eu não sei tabu, o medo, não sei, mas e é uma área muito rica de tem muitos recursos que a gente pode usar simples que vão melhorar essas disfunções coloproctológicas. E por que é tão importante a fala de Rinalva? Porque, às vezes, a gente vê um diagnóstico que nos dá medo. A gente não sabe o que fazer, por exemplo, incontinência anal, uma disfunção sexual específica. Isso nos trava como fisioterapeutas. Mas não precisa ser assim, porque a forma que você aprendeu sobre fisioterapia pélvica, na verdade, é uma forma que te bloqueia mais do que ajuda. E nessa semana do raciocínio, eu quero falar sobre isso e dar clareza de como atuar em qualquer disfunção do assoalho pélvico. Então, como o relato dessas semeadoras também, né, que não tinham segurança na avaliação e em fechar tratamento. Como essa semeadora mandou. Boa tarde, Estela, tudo bem? Preciso compartilhar uma coisa com você.
Fiz hoje a minha primeira avaliação pélvica e segui os passos que você me ensinou na mentoria. Cavei a cova e fechei um plano de tratamento. Fiz também o Google Meu Negócio, mas ainda não consegui fazer o patrocinado por lá. Mas patrocinei um post no Instagram e tem aparecido pacientes para mim. Estou tão feliz, está dando certo. E vai dar certo, sim. E outra semeadora falando aqui. Semeadora fechando o tratamento e montando sua agenda dos sonhos, que é a agenda que você quer, os horários que você quer. Então, idealize como você quer estar daqui a 5 anos, né? Ou menos do que isso, como você quer estar daqui a 6 meses, daqui a um ano, né? Essa é a sua agenda dos sonhos, é isso que você precisa trabalhar para conquistar. E essa semeadora está dizendo assim: passando para dizer que fechei mais 2 acompanhamentos com gestantes, total de 4 agora, mais um acompanhamento pós-parto e mais um tape marcado. Então, você, independente da área de atuação, com o raciocínio clínico, sabendo falar com o paciente, mostrando segurança no atendimento, você consegue crescer na fisioterapia pélvica. Ou esses relatos de fisioterapeutas que estão conseguindo se posicionar e fechar parcerias. Estela, bom dia, sou semeadora e queria muito agradecer. Além do conteúdo de Semeando, o Instapélvico está sendo demais. Estou conseguindo mexer melhor no Canva. Ontem segui a orientação sua e da Tainá. E apareci no feed com a foto minha e o quem sou eu. Você acredita que 2 clínicas aqui da minha cidade viram a publicação e vieram fazer parceria comigo através de porcentagem? Estou muito feliz. Obrigada. E essa outra semeadora, que ela aumentou o ticket da sessão dela com pacientes complexos. Desde o início do semeando, desde que iniciei o semeando na pélvica, adquiri mais segurança nos atendimentos. Aceitei casos desafiadores e complexos e ainda pude aumentar meu ticket. Aceitei uma proposta de atender na Zona Sul, em uma clínica de saúde avançada, onde posso aumentar mais ainda o meu ticket e atender na área da fisio integrativa. Então, imagine essas alunas, né, elas estão conseguindo se posicionar, elas estão conseguindo virar referência na fisioterapia pélvica e atuar em qualquer disfunção do assoalho pélvico, independente qual seja. Por quê? Porque elas têm domínio das disfunções do assoalho pélvico. Esse é o primeiro passo. É você saber dominar, saber raciocinar como fisioterapeuta pélvico e passar essa segurança para o paciente. Até porque o paciente consegue perceber se você não está sabendo como atuar. Então, é importante você saber atuar, você saber se posicionar como fisioterapeuta pélvico, e quando você não tem segurança na atuação, você não transmite essa segurança para o paciente, ele percebe, e talvez ele não feche um tratamento com você, talvez ele não perceba o profissional de valor que você é. Então, essa daqui sou eu, né? Um tempo atrás. E nesse primeira imagem aqui que vocês estão vendo, eu estava na primeira semana atuando como fisioterapeuta pélvica, né? Eu me formei, cortei o cabelo, entrei na fisioterapia com tudo. E na segunda imagem, sou eu, uns dias atrás, atuando e sendo referência para alguns pacientes e para o mercado da fisioterapia pélvica. E qual a diferença entre esses 2 momentos, né? Qual é a diferença dessa Estela do passado e essa Estela de agora? É a coragem de aceitar as oportunidades, fazer o que é necessário para crescer profissionalmente, porque não adianta você não conseguir ter coragem de se posicionar, de aceitar casos desafiadores. Então, é importante você aceitar as possibilidades da vida que estão surgindo por aí. Então, antes, o que acontecia, né? Como eu era vista antes? Eu era vista como uma fisioterapeuta que não tinha referência. E como é que eu percebia que os pacientes não me viam como referência? Pelas falas deles. Eles falavam para mim o seguinte: pergunte à sua chefe se é essa mesma conduta para o meu caso. Ou quando é que você vai se formar? É estagiária, né? Ou você leu meu prontuário, sabe o meu caso? Ou, mas fulaninha na avaliação disse que era para fazer biofeedback. Por que isso?
Porque na época, o que acontecia? Os pacientes não entendiam o profissional que eu era. Eles não entendiam o quanto eu tinha segurança nos atendimentos, eu não conseguia passar isso para esses pacientes. Os pacientes olhavam para mim como estagiária e não olhavam para mim como a fisioterapeuta que eu sou. E olhe que nessa época eu tinha feito pós-graduação, eu tinha feito mestrado, tinha feito várias atuações. Porém, sabe qual era o que é que eu não sabia fazer? Eu não dominava o raciocínio clínico. Então, essas perguntas vinham, né? Vinham pacientes me criticar, assim, questionar, me perguntavam você sabe o que é um reto disfuncional como o meu? Você sabe o que é um megareto? Você sabe atuar nisso? Você se formou há quanto tempo? Esse tipo de fala de paciente demonstra o quanto você não está sabendo passar como referência para ele, entendeu? Então, isso era como eu percebia que os pacientes me viam, e eu não era vista como referência para esses pacientes. E, além disso, né, nessa época eu não conseguia avaliar o paciente, eu estava num ambiente que eu não avaliava o paciente. Então, eu estava à mercê do que o outro profissional tinha falado, eu estava virando, na verdade, uma técnica de fisioterapia e não uma fisioterapeuta, né? E eu não sabia me posicionar como essa fisioterapeuta. Peraí, só um segundo. E hoje, como eu sou vista, como é que os pacientes vêm falar comigo? Quem me indicou foi a físio Rebeca de São Paulo, gostaria de fazer o tratamento com você, né? Eu tenho esse problema, falei com a fisioterapeuta, ela te indicou. Uma físio lhe indicou você. E fora essas mensagens que eu consegui encontrar e coloquei aqui para vocês, são as ligações de pacientes indicando, médicos me indicando o tratamento. Então, eu consegui construir o meu nome no mercado de uma forma que os pacientes querem fazer o tratamento comigo. E eles não querem fazer com outros fisioterapeutas, entende? Então, acontece que esse aqui é algumas indicações de fisioterapeutas, mas eu construí um nome no mercado em que os pacientes querem fazer o tratamento comigo e não com outros profissionais. Então, às vezes, eles até aceitam pagar um tratamento mais caro, porque eles sabem que eu entrego algo muito importante. E eu vou falar sobre isso mais para frente. E como é que foi a minha trajetória até o momento, né? Eu saí de um estudante de fisioterapia que eu comecei a atuar como fisioterapeuta pélvica. Eu nem tinha CREFITO ainda, eu não tinha começado a atuar em relação, nem tinha certificado diploma de bacharel em fisioterapia. Eu era estudante de fisioterapia que não sabia de nada, mas eu tinha um item que eu falei para vocês, que era coragem. Eu aceitei os desafios, né, que foram propostos a mim e decidi encarar a realidade. Aceitei pacientes, mesmo que sejam, foram desafiadores para mim. E me lancei, né, para o mundo e comecei a atuar. Porém, o que foi acontecendo, né, ao longo do tempo, que eu fui pegando mão, fui atendendo, mas eu atendia em alta demanda, né? Eu atendia 2 pacientes por hora na fisioterapia pélvica. Se você atua como fisioterapeuta pélvico, deve imaginar o quanto isso é desafiador, você atender 2 pacientes por hora. E como eu sou uma pessoa que tenho, eu acho que é um déficit de atenção, alguma coisa assim, eu tenho muita dificuldade de decorar. Eu não sei decorar muito nada, na verdade. Então, eu precisei estabelecer um método para conseguir atuar nos meus pacientes sem lembrar o nome deles, especialmente no início do tratamento. Então, tinha dificuldade de lembrar o nome do paciente, o caso clínico dele, né? A queixa principal. Eu não lembrava da avaliação. Como eram 2 pacientes por hora em alta demanda, acabava que aqueles 2 pacientes já tinham 2 pacientes esperando na recepção, eu não tinha tempo de pegar, ler prontuário e esses tipos de coisa, né? Então, foi aí que eu precisei desenvolver um raciocínio clínico rápido para conseguir entregar resultado, porque eu queria, mesmo que o ambiente não fosse essas coisas todas, mesmo
mesmo que eu estava sofrendo um pouco, assim, naquele ambiente, eu queria propor ao meu paciente o melhor tratamento possível. Então, foi assim que eu comecei a raciocinar clinicamente e entender o quanto era necessário eu seguir a uma avaliação realizada por mim. Tá, então com essa demanda, o que que eu comecei a fazer? Eu comecei a avaliar meu paciente desde o primeiro instante no consultório. Então, o paciente chegava, eu não lembrava nem o nome dele, especialmente os pacientes que estavam começando o tratamento, e não lembrava a queixa principal, mas de acordo com a avaliação física que eu fazia de forma bem rápida, nos 5 minutinhos antes da sessão, eu conseguia nortear o tratamento. E eu conseguia entender o tratamento ideal para aquele paciente. E eu comecei a utilizar isso, né, na dinâmica do consultório e entregar bons resultados aos meus pacientes. Meus pacientes me adorando, sabendo que eu estava fazendo o melhor possível dentro das condições que a clínica entregava, mas eu estava ali para correr e dar o melhor para aquele paciente. Comecei a crescer em relação a as pessoas me conhecerem querendo fazer o tratamento comigo. Mesmo naquela época, não sabendo, que eu não sabia disso na época, mas isso começou a acontecer e chegou o momento de pandemia. Quando chegou a pandemia, eu vi que eu estava cansada, eu não aguentava mais, eu queria ficar em casa. Então, aquele tempo que eu fiquei em casa foi muito bom para mim, em que eu vi que eu tinha qualidade de vida. E eu pensei assim, não adianta eu estar me matando de trabalhar para os outros se meu corpo está sofrendo, se eu não consigo tomar café da manhã, eu não tinha horário de almoço, era 2 pacientes durante as 6 horas de trabalho. Com a pandemia, eu abriram um banco de horas e eu fiquei devendo 200 horas para o local em que eu trabalhava. Então, assim, foi um processo muito sofrido mentalmente, né, psicologicamente. Quem trabalha em clínica FDP, que eu chamo, sabe como é difícil, né, atuar em clínicas que não te valorizam como profissional, mas eu estava disposta a dar o melhor pelos meus pacientes e pelo meu nome também. Quando chegou na pandemia, eu vi que aquilo não tinha futuro. Eu já estava lá há 4 anos e eu não tinha crescimento profissional nem financeiro. Então, foi aí que eu tive a coragem e pedi demissão. Mas sabe o que me fez ter a coragem de pedir demissão? Não foi eu ter dinheiro, porque eu não era rica, não foi eu ter uma rede de apoio, porque na verdade eu não tenho, eu venho de uma família que não é rica. Então, sabe que eu tinha? Eu tinha segurança em saber atuar na fisioterapia pélvica. Eu sabia o que fazer com meus pacientes para evoluir o caso deles. E eu não precisava da minha chefe, dos colegas de trabalho, eu não precisava da recepção, eu não precisava de ninguém para propor o melhor trabalho possível para o meu paciente. E isso era o essencial. Eu comecei a ver que sem eu ali dentro, ali não tinha faturamento. Eu era o, o pilão principal que movia aquela empresa. E que eu poderia fazer isso por mim, não só pelos outros. Então foi muito importante a fase que eu vivi lá, aprendi muito, mas eu comecei a ver que eu queria aquilo para mim. E o que me fez conseguir isso é entregar resultado aos meus pacientes. É meus pacientes olharem em mim e querer o tratamento comigo. Então, eu tomei coragem e pedi demissão. Então, foi aí que eu comecei a me lançar e tentar é, captar meus próprios pacientes, fazer o meu nome. E eu percebi que tudo aquilo que eu tinha estruturado na época lá da clínica, que eu me dedicava muito, não foi jogado por água abaixo, né? Tudo que eu trabalhei, os resultados que eu entreguei, me ajudaram a formar o nome que eu sou hoje, né? E não porque eu peguei paciente de ninguém, nem nada disso. Mas as pessoas já me conheciam, porque ao longo daquele período eu tinha entregue um resultado, né? Diferente do que agora, mas vamos deixar para lá. Então eu tinha entregue resultado naquele período que eu estava lá e as pessoas já me conheciam. Então, a segurança, né, no atendimento, entregar resultado aos seus pacientes, é o pilar principal para você ser um fisioterapeuta que cresce, né? Que é referência na fisioterapia pélvica. E depois disso, eu comecei a ajudar fisioterapeutas. Eu vi que os fisioterapeutas, eu já era professora de pós-graduação, aí eu comecei a perceber que os fisioterapeutas começavam a vir para mim tirar dúvidas. Estela, como eu atuo em tal disfunção?
como atuo em tal caso clínico. E eu via que aquilo era algo muito claro para mim, mas para os outros fisioterapeutas não. Eles não sabiam raciocinar em torno daquele caso clínico. Então, comecei a dar consultorias, comecei a dar consultorias continuadas, e agora eu estou dando, né? Eu consegui construir a minha agenda dos sonhos. Hoje eu sou um fisioterapeuta que eu atendo pouco, faturo bem, vivo da fisioterapia pélvica. A fisioterapia pélvica banca os meus sonhos. Um deles é ser professora. Então, tudo que eu tenho hoje foi a fisioterapia pélvica que me entregou, né? Por quê? Porque eu dominava a atuação profissional. Eu sabia entregar resultado aos meus pacientes. E com isso, né, eu fui expandindo até que chegou o um momento que eu comecei a pegar toda essa trajetória que eu vivi, tanto em relação ao entendimento, as dificuldades que eu tive ao longo dessa jornada, como profissional e posicionamento profissional. Eu comecei a ver que o fisioterapeuta é dotado da transformação em ajudar os outros pacientes, né? Nós somos profissionais que entregamos resultados. E sem a gente numa clínica, sem a gente no mercado de trabalho da saúde, não existe prognósticos tão bons de cura para os nossos pacientes. Então, a gente precisa pegar de volta isso para a gente. A gente precisa pegar o dinheiro da fisioterapia, entregar para o fisioterapeuta. E a gente precisa saber se posicionar, a gente precisa saber captar os nossos pacientes, porque aí o poder está nas nossas mãos. E eu acredito muito que a fisioterapia é muito poderosa, mas quando está na mão dos fisioterapeutas. E com base nisso, como é que você consegue ser um fisioterapeuta de referência? Como é que você vai conseguir captar seu paciente? Como você vai conseguir se posicionar profissionalmente? Com base em uma coisa, com base em você saber realizar uma avaliação que norteia para o tratamento. Então, você precisa saber nortear uma avaliação, porque o que acontece muitas das vezes é você está avaliando um paciente e você fica extremamente confuso com aqueles dados que você coleta. Ao invés daquela avaliação te nortear para um tratamento, ela está lhe bloqueando. Porque você antes que sabia mais ou menos o que fazer, agora o que acontece? Você está completamente bloqueado, não sabe como tratar aquele paciente. Então, é muito importante você ter o primeiro item, que é uma avaliação que norteia, que é a avaliação que deixa claro qual é o tratamento que você deve propor ao paciente, com base numa avaliação. Então, você tem que sair da avaliação mais confiante, de saber o que você vai fazer com aquele paciente, ao invés de, eu estou cheio de coisas aqui, eu estou cheia de dados e eu não sei como conduzir meu paciente. Eu fiquei com mais dúvida. Não, pelo contrário, a avaliação tem que nortear para um tratamento, tá certo? Então, esse é o primeiro pilar. O segundo pilar é dominar raciocínio clínico. E como é isso? Você precisa ter clareza de como funciona a mente e o fisioterapeuta pélvico. Você precisa pegar aqueles dados de uma avaliação e conduzir essa avaliação com base na sua forma de pensar, entende? Então, você vai ver aqueles dados da avaliação e você vai conseguir raciocinar clinicamente. Com qual intuito, Estela? Para que a gente raciocina clinicamente? O que significa isso? É você dar um diagnóstico cinético-funcional. Estela, o que é um diagnóstico cinético funcional? É o diagnóstico do fisioterapeuta, e a gente vai falar sobre isso mais à frente. Mas então, eu falei do primeiro pilar de uma avaliação que norteia para o tratamento. Então, a avaliação não pode ser mais confusa, ela tem que te esclarecer. Você precisa raciocinar com a mente do fisioterapeuta para entregar resultados. E você precisa eleger um plano de tratamento eficaz, que entrega resultados de verdade para o seu paciente. Se você perder um desses três pilares, você não tem como crescer profissionalmente. Se você não sabe nortear uma avaliação, você vai perder o paciente na avaliação. Se você não sabe raciocinar, você não vai saber conduzir para um tratamento. E se você não sabe realizar um tratamento com eficácia e planejar esse tratamento, o paciente não vai evoluir, ele vai desistir no meio do tratamento. Então, a gente precisa desses três pilares para você se sentir seguro como profissional.
Então, como eu estava falando antes, qual é a diferença do diagnóstico clínico e do diagnóstico cinético funcional, tá? O diagnóstico clínico é aquele diagnóstico que normalmente o paciente vem com ele, ou na guia, ou o médico encaminhou, ou ele chega com a queixa principal, né? Então, o que é esse diagnóstico clínico? É aquela queixa que o paciente traz por um diagnóstico externo de outro profissional. Não é o diagnóstico do fisioterapeuta, tá? E qual é o diagnóstico cinético-funcional, que é o diagnóstico fisioterápico? É o diagnóstico que o fisioterapeuta prescreve ao longo de uma avaliação. Agora, eu quero que você entenda, fazendo analogia com as outras áreas da saúde, da fisioterapia. As outras áreas da fisioterapia, como a neurofuncional, por exemplo, eles têm eles dão um diagnóstico para o paciente. O pessoal da neuro, eu quero que vocês coloquem aqui no chat. Eu abri o chat agora para ler vocês. Vocês acham que é um diagnóstico o pessoal da neuro dá um diagnóstico funcional ao paciente, ou ele fica apenas com o diagnóstico do médico? Coloca aqui no chat que eu estou lendo agora. Por exemplo, o diagnóstico do médico é um AVC. O fisioterapeuta, um AVE. O fisioterapeuta trata o AVE? Sim ou não? Não. O que o fisioterapeuta trata? Uma hemiparesia à direita, uma hemiparesia à esquerda. Entendem que existe diferença de um AVE e de uma hemiparesia à esquerda? São dois diagnósticos diferentes. Não trata o que causou o AVE. A gente trata a AVE? Não. A gente vai tratar a hemiparesia à direita. Eu quero trazer esse raciocínio para a pélvica, porque a gente não faz isso. A gente trata as sequelas da doença, certo? Então, na fisioterapia pélvica, o que acontece? Na fisioterapia pélvica, o que estão fazendo no mercado da fisioterapia? Pega um diagnóstico clínico e a gente fica olhando para o diagnóstico clínico querendo tratar ele. Isso não vai dar resultado. Eu vou te explicar, talvez você não esteja conseguindo trazer para a fisioterapia pélvica, mas no próximo slide aqui você vai ter uma clareza. Então, imagine que existem vários tipos de diagnósticos clínicos, como incontinência urinária de esforço, incontinência urinária de urgência, enurese noturna, prolapso, síndrome de endometriose crônica, anismo, constipação, incontinência urinária pós-prostatectomia. Isso aqui são sintomas, tá? E são doenças que são de acordo com o sintoma. Isso aqui é um diagnóstico que o médico, a ICS, o fisioterapeuta pode ter uma noção desse diagnóstico e dar esse diagnóstico, mas ele é clínico, ele é um nome, ele é um rótulo. E tem o diagnóstico cinético funcional, que temos os 5 tipos de assoalho pélvico dentro desse diagnóstico. E a gente vai falar sobre ele nessa aula, por isso que eu quero que você colhe aqui comigo, tá? Então, o diagnóstico clínico, ele confunde o fisioterapeuta, tá bom? Então, é, quando você escuta assim, endometriose profunda, eu estou com uma paciente de endometriose profunda, o que é que isso te traz? Isso te traz clareza do tratamento ou isso te traz uma confusão? Assim, meu Deus, como é que eu faço para cuidar de uma paciente com endometriose? Talvez te deixe mais confuso do que te norteie para um tratamento, não é verdade? Então, existem diagnósticos clínicos que eles são extremamente importantes para a gente, no momento da avaliação. A gente vai escutar, anotar, entender talvez por que eles estão acontecendo. Mas existem também os 5 tipos de disfunções de assoalho pélvico. Existem disfunções do assoalho pélvico que são elegidas e que a gente consegue nortear nosso tratamento com base neles. É por isso e é isso que a gente vai conversar sobre isso hoje. Então, por que a gente não pode seguir um diagnóstico clínico? Porque ele confunde. Ele é um título, ele é algo, uma característica, ele é um sintoma que talvez ele sozinho não te dê a clareza de um tratamento. Por exemplo, aí no mercado eu estou vendo até uma fisioterapeuta que ela está vendendo card de diagnóstico clínico, né? Eu que estou falando com esse nome de diagnóstico clínico, mas ela está vendendo uns cardzinhos com um card para incontinência urinária de esforço e o tratamento que você precisa fazer para isso. Um card para incontinência urinária de urgência.
entendeu? São vários cartõezinhos que você pode adquirir, esses cartãozinhos, e ele vai lhe dar o tratamento. Papuf, assim, ó. Você é o quê? Incontinência de esforço, o tratamento é esse. Vocês acham que esse tipo de tratamento vai dar resultado para todos os pacientes? Claro que não, porque não existe receita de bolo. Não existe um tratamento com base no diagnóstico clínico. O que você faz com a AVE? A gente não sabe conduzir um tratamento com base nisso. A gente talvez imagine que esse paciente tenha espasticidade, mas a gente não consegue dizer com clareza qual é o tratamento que a gente precisa fazer. Mas quando a gente escuta o diagnóstico cinético funcional, o tratamento vem com clareza e fica mais diferenciado. Então, não sigam receita de bolo, não siga informações de outros profissionais dizendo para você tratar uma disfunção de um determinado forma. Não existe. Cada paciente tem sua particularidade. Cada paciente tem uma característica de função de assoalho pélvico. Cada paciente é diferente. Por exemplo, síndrome pós-menopausa. O que você faz para um paciente que está com a síndrome pós-menopausa? Tem vários sinais, tem várias características, mas é isso que a fisioterapia trata? Não. Então, a forma que o mercado está vendendo o ensino da fisioterapia pélvica está confundindo mais os fisioterapeutas do que dando clareza sobre como conduzir o tratamento. Sabe por quê? Porque quando você desenvolve esse raciocínio clínico, fica fácil de entregar resultado. Você consegue entregar resultado com muita tranquilidade, tá? Então, vamos adiante. Então, eu quero passar para vocês esse caso clínico, tá? É, só para vocês entenderem a importância que é trabalhar com base em diagnóstico fisioterápico e não diagnóstico clínico, tá bom? Eu recebi uma paciente, imagine essa paciente com endometriose crônica profunda e com dor crônica na região pélvica, tá? Ela tem como queixa principal dor quando tosse e dor irradiada em quadrado lombar, certo? Então, imagine essa paciente, e essa paciente é uma paciente real. Ela foi avaliada por um colega fisioterapeuta que eu não conheço, e o tratamento dela foi voltado com base nessa queixa de endometriose crônica, né? Não essa queixa, nesse diagnóstico clínico de endometriose crônica. Sabe que a fisioterapeuta pélvica prescreveu para esse tratamento de endometriose eletroterapia e infravermelho na região de vulva, certo? Vamos adiante. Agora, essa paciente, o que aconteceu? Ela fez mais de 10 sessões pelo plano de saúde com essa fisioterapeuta pélvica, não estava evoluindo, de acordo com seus sintomas, continuava sentindo dor em quadrado lombar irradiado e não estava evoluindo com a fisioterapia. Essa paciente foi indicada a mim por outro profissional. Ele disse: olha, já que essa fisioterapia não está evoluindo, faça uma avaliação com Estela. Ela não falou nada para mim, ela chegou para mim dizendo que era uma paciente de endometriose crônica e antes, né, de eu marcar a avaliação, não sabia disso. Quando ela chegou no consultório, ela falou: Estela, eu já estou em tratamento com outro fisioterapeuta. E eu trouxe um relatório para você. Ela emitiu um relatório para você ver o que ela está fazendo comigo. Eu, não, não quero ver, não. Eu vou fazer uma avaliação como se eu fizesse com qualquer paciente. Vou fazer uma avaliação convencional e no final a gente vê, eu posso até ver, no final a gente resolve. Mas agora eu vou lhe avaliar como se eu não soubesse essa informação. Ela já estava lá comigo, tá? Então, o meu olhar já mudou. Claro que eu não trato meus pacientes de acordo com o diagnóstico clínico, porque ela apenas escutou essa fisioterapeuta endometriose crônica, e ela fez o tratamento com a eletroterapia e com infravermelho. Já eu, né, usei o diagnóstico cinético funcional. Então, eu perguntei, né, como várias outras coisas, mas eu deixei claro aqui os sintomas que ela me passou ao longo da avaliação. Quando eu perguntei, questionei por sintomas sexuais, ela disse que a frequência sexual está dentro da normalidade, com estresse ela tem dor na penetração, nega desejo sexual hipoativo,
chega ao orgasmo sem dificuldade, tem candidíase de recorrência, mas cessou e não tem mais, né? Ela tinha candidíase de recorrência. Em relação aos sintomas urinários, ela tinha um fluxo de urina forte, perda de urina de urgência e sentia urgência esporadicamente ao longo do dia. Ao questionar sobre sintomas proctológicos, ela diz que faz manobra digital com suspeita de retocele. Então, quando ela vai defecar, ela precisa sustentar o períneo para evacuar. A escala de Bristol dela é do tipo 4, então é símbolo. O que é isso? São bolinhas. Ela faz cocô bolinhas unidas. E ela faz esforço evacuatório. Tem a sensação de bloqueio de saída, tem dificuldade em soltar flatos. Quando ela menstrua, ela tem tendência à diarreia. E ela deixou bem claro que ama estar menstruada, porque quando ela menstrua, ela tem diarreia e sente que esvazia bem. E ela também tem proctalgia fugaz. O que é isso? É uma dor em agulhada no ânus, tá certo? Então, eu avaliei essa paciente de acordo com essas informações que eu fui perguntando, questionando, né, ao longo da avaliação, que esses sintomas proctológicos ela não tinha me dito, ela só tinha dito, eu tenho prisão de ventre. Aí eu comecei a questionar mais sobre. Ela falou que, deixa eu passar aqui. Então, com esses sintomas, eu escutei, ela deitou na maca, fiz uma avaliação física, e na avaliação física vaginal não tinha nenhuma disfunção, ela tinha um pontinho de tensão, que eu até tirei no momento da avaliação, e como ela tinha muitas queixas proctológicas, eu pedi para eu fazer a avaliação retal e ela permitiu. Quando ela deitou de lado, tentei fazer um toque, ela não conseguiu, eu só consegui introduzir uma falange e ela reclamou muito, ela até hiperventilava de dor. Então, depois disso, eu dei um diagnóstico fisioterápico, né, elegi fase de tratamento, como faria com qualquer paciente. E eu disse assim: olha, a escolha é sua se você quer fazer o tratamento comigo ou com outro fisioterapeuta, fica a seu critério, mas ela decidiu voltar para o outro fisioterapeuta porque ela não tinha condições de fazer o tratamento, ela só tinha o dinheiro da avaliação, ela decidiu fazer pelo plano de saúde. E depois ela mandou esse áudio para mim. Ter a ela, porque ela não tinha colocado nada naquele papel, se ela não tinha visto nenhuma alteração. Mas Vou dar uma pausa aqui para explicar para vocês. Lembra que eu falei que ela fez um relatório fisioterápico do tratamento? Ela não disse que iria para outro fisioterapeuta, essa paciente disse que iria para o médico. No papel, ela não falou nada sobre nada proctológico. Eu não falei nada para a paciente percebeu que ela não tinha nada no relatório sobre compartimento retal, e ela questionou a fisioterapeuta depois em relação a isso. E não foi mandada por mim, tá? Porque eu não faço essas coisas. Foi a paciente que decidiu confrontar a fisioterapeuta. ela não tinha visto nenhuma alteração. Ela disse que não tinha, não. Agora eu lembro que a avaliação dela foi realmente diferente da. Ah, agora não está mudo. Tá tendo queda de energia aqui. Aí, antes de começar a aula, teve queda de energia, mas a gente é forte, a gente vai perseverar, tá certo? Agora vocês estão escutando? Sim. Então, deixa eu só. Pronto, voltou a gravar. Vou compartilhar aqui a tela, tá certo? Me desculpe, mas coisas da vida, não consigo controlar. Então, vou voltar um Sim, pouquinho o para áudio. baixo, para um lado, pro Vou voltar um pouquinho o áudio, ter tá a certo? ela, para baixo, ela disse que não tinha, não. Agora eu lembro Desculpa. que a avaliação dela foi realmente diferente da tua. Não foi colocando para cima, para baixo, para um lado, pro outro. Não teve essa percepção mesmo eu falando da questão, como eu te falei.
de ter que fazer a manobra para poder evacuar, e eu ter dito que tinha uma retocele. Me chamou a atenção isso. Pronto, aí a paciente percebe-se, né, que a paciente entende que a outra fisioterapeuta foi diferente, a minha avaliação da avaliação dela. E é importante vocês entenderem, né, que o paciente, ele não é, desculpa a palavra, mas assim, idiota. Ele sabe a diferença de um profissional para o outro, tá? Mas eu não estou dizendo que a avaliação da outra fisioterapeuta foi ruim. O que eu estou querendo dizer é que a avaliação dela talvez tenha sido tão perfeita, ela tentou fazer tudo tão bonitinho e seguir aquele protocolo que ela deixou passar alguns sinais de alerta que a gente precisa ter. Isso é a diferença de uma avaliação perfeita, de acordo com o perfect, de acordo com várias escalas, que são importantes, não estou dizendo que não são importantes. Mas mais importante do que isso, a gente avalia isso sim, mas mais importante do que isso é a avaliação que norteia para o tratamento, que dá clareza do que o paciente precisa. E isso é a diferença de você ouvir realmente seu paciente. Uma avaliação norteadora, ela tem base em ausculta, você ouvir o que o paciente fala. E quando você escuta, e quando eu vou voltar aqui para vocês verem, as queixas dessa paciente, né? Quando você olha as queixas que ela traz, você vê com muita clareza que ela tem algumas coisinhas no compartimento vaginal, sexual, ela tem alguns sintomas urinários, mas ela tem vários sintomas proctológicos. Então, a gente não poderia deixar isso passar despercebido. Isso é algo importante para o fisioterapeuta pegar. Então, talvez essa fisioterapeuta tenha seguido aquele beabá, que a gente sempre segue. E talvez aquele beabá, que a gente não, que eu não sigo, mas aquele beabá que tá com base na queixa principal, que é a endometriose crônica, e tá com base no diagnóstico clínico, que no caso foi a endometriose crônica dessa paciente. Então, você precisa de uma avaliação que norteia para o tratamento, que dá clareza do que você precisa fazer, como eu falei anteriormente. Uma avaliação não pode ser uma avaliação que dificulte você executar um tratamento. E para isso você precisa definir um diagnóstico cinético funcional do assoalho pélvico. Você precisa, de acordo com essa avaliação que norteia para o tratamento, eleger qual é a disfunção ou a função do seu paciente. Isso precisa ser algo que você precisa dominar esse raciocínio clínico para você entender o diagnóstico clínico. Você tem que ter o potencial de ouvir o seu paciente, tá? E não deixar apenas de forma aleatória. Só um segundo. Livre. Deixa o microfone ligado, né? Não, desliga. É porque essa aula é só para quem está aqui. Então, essa avaliação ela precisa nortear para você dar um diagnóstico cinético funcional do assoalho pélvico, entendeu? E você ter clareza do próximo passo. E não te deixar com medo, inseguro. Então, uma avaliação que norteia dá segurança para o fisioterapeuta. Então, não vai existir um tipo de disfunção que você nunca viu. Por quê? Porque ao invés de a gente estar seguindo um paciente com incontinência urinária pós-prostatectomia, você está seguindo um diagnóstico fisioterápico e dá clareza, dá segurança a isso. Então, quais são as disfunções do assoalho pélvico? Quais são as caixinhas que a gente pode colocar o nosso paciente? Eu gosto muito dessa imagem, né? Porque é ser ou não ser, né? A resolução de uma avaliação é para esses tipos de diagnóstico. Então, com base nessa avaliação, você vai entender se o paciente tem uma hiperatividade de assoalho pélvico, uma hipoatividade, se ele tem um assoalho pélvico incoordenado, se ele tem um assoalho pélvico não funcional ou se ele tem um assoalho pélvico funcional, tá certo? E para que a gente está falando sobre isso, né? Qual é o intuito da gente colocar esse paciente com esse diagnóstico, ao invés de seguir outro diagnóstico? É para a gente sentir segurança de que aquele tratamento é o melhor que aquele paciente precisa no momento. E não ficar seguindo rótulos e títulos aleatórios. Então, de acordo com
aquele diagnóstico, né? Isso é o resultado final, né, que a gente vai dar ao paciente. Mas antes disso, ao escutar o nosso paciente, a fala dele, a gente tem que procurar sinais de alertas. E foi aqueles sinais de alertas que eu rotulei lá da minha paciente. Então, é importante você procurar esses sinais para esses pacientes. Então, o que acontece? Né? Existem dois tipos de sintomas. Existem sintomas retentivos, ou sintomas derivados de uma hiperatividade muscular, e existem sintomas de fraqueza muscular, ou sintomas de hipoatividade muscular. Então, eu vou explicar um pouquinho sobre esses sintomas, tá? No compartimento uretral, os sintomas associados com eles, né, no paciente que tem hiperatividade, retenção, é sensação de esvaziamento incompleto. Então, o paciente vai fazer xixi, mas sente que não esvaziou completamente. Um paciente com hesitação, que é isso? É dor ao urinar. Um paciente com infecção do trato urinário inferior, então, paciente com infecção de repetição. Isso significa que o paciente tenta fazer xixi, não consegue esvaziar completamente, sempre fica com a bactéria ali que acaba causando essa infecção de repetição. O fluxo urinário desse paciente é um fluxo urinário lento. Então, quando ele vai fazer xixi, ele esvazia devagarinho, não sai um jato forte. Esse paciente pode muitas vezes perder a urina após a micção. Então, ele fez xixi, ao levantar do vaso, saiu um pouquinho mais xixi e molhou a roupa dele. Então, às vezes, o paciente vem com esse sintoma e você pensa assim: ah, isso é incontinência urinária de esforço, porque foi o fato dele levantar. E volta o tratamento para incontinência urinária de esforço. E na cabeça de muitos fisioterapeutas, PAPUF, né, não é incontinência urinária de esforço, é fortalecimento. Não é assim. A gente vai seguir a escuta do paciente. Nossa avaliação precisa nortear. Incontinência urinária após levantar do vaso, muitas das vezes, não é uma incontinência por esforço. É uma incontinência pós-miccional. É incontinência devido a um resíduo. Então, é diferente. O tratamento é diferente. A escuta vai levar para esse outro tipo de tratamento. E o esforço a urinar. Ao realizar esforço a urinar, esse paciente está demonstrando que precisa passar uma barreira para fazer força. Assim, ele precisa fazer força abdominal, precisa passar a barreira do assoalho pélvico para o xixi passar. E perda de urina. Por que eu vou ter perda de urina? Porque muitas vezes um paciente tem perda de urina, mas ele não tem fraqueza. Isso já aconteceu com você? Você avaliou um paciente, ele tem tensão e não fraqueza, mas ele perde urina. Por que eu coloquei aqui de forma proposital? Porque, às vezes, incontinência não é fraqueza. Incontinência é um sinal de disfunção muscular. E não associe com nenhum, não rotule. Você precisa entender qual é a disfunção que está causando a incontinência. E não tratar a incontinência em si. A incontinência vai melhorar por consequência. Fluxo intermitente, Claudineia está falando aqui. Demora iniciar é o fluxo, né? Então, o xixi que vem, para, vem, para, vem, para. Também pode ser um sintoma retentivo. Tudo isso a gente vai bater e confirmar na avaliação física. Mas ao escutar, você já vai levantando bandeiras. Isso aqui, talvez, eu escutei que Estela falou que incontinência urinária de esforço, incontinência urinária pós-micção é um sinal de retenção. Então, são sinais de alerta que a gente precisa prestar atenção. Em questão ao compartimento vaginal, síndromes dolorosas relacionadas ou não à penetração. Então, pode ser uma vulvodínia, que o paciente sente um espasmo muscular e dor relacionado à região vulvar clitoriana, ou pode ser uma dor relacionada à penetração, que é uma dor que o paciente sente ao realizar uma avaliação ginecológica, tentar ter uma relação sexual ou até tentar, pelo dedo do próprio paciente, fazer um toque, né, para ver o que está acontecendo ali e referir dor por isso. E os compartimentos posteriores, né, que ninguém dá atenção, mas é tão importante, que é a constipação funcional,
O esvaziamento incompleto, então o paciente vai fazer cocô e sente que não esvaziou completamente. O tenesmo, que é a sensação de desejo evacuatório, mas ao sentar no vaso, esse desejo some. Dor retal em agulhada, dor retal em facada, dor retal intermitente e doença hemorroidária, que é a hemorroida. Então, ao olhar, avaliar um paciente, ele tem hemorroida, às vezes ele nem fala na avaliação. Aí você já assim, liga o alerta. Por que será que esse paciente está com essa doença hemorroidária? Ele está com hemorroida? É disfunção, não é normal, entendeu? Então, é importante você ter noção desses sinais e sintomas, por quê? Porque ele vai, primeiro porque eles ocorrem muitas vezes em efeito dominó. Gosto muito de falar sobre efeito dominó nas minhas aulas, porque dá muita clareza, né? Que uma alteração no compartimento retal pode influenciar o compartimento vaginal e pode, influenciar o compartimento uretral. E às vezes a fisioterapia quer se colocar em caixinhas, mas o fisioterapeuta precisa ser generalista. Sabe por quê? O pélvico, né? Sabe por quê? Porque o assoalho pélvico é um só. Ah, mas Stella, só quero atuar na urologia. Porém, às vezes o paciente tem uma disfunção urológica oriunda de uma constipação crônica. E a gente tem que ter essa sabedoria para saber eleger isso e tratar bem nosso paciente, dar o melhor resultado possível. Então, existe o efeito dominó, existem pacientes que podem ter disfunção derivados a outras questões, tá? Então, o fisioterapeuta precisa entender esses itens, né? E saber atuar em qualquer disfunção do assoalho pélvico. Você não pode se dar o luxo de dizer assim, eu só atuo na obstetrícia, não vou atuar em outra disfunção. Não existe isso. Se você quer atuar na obstetrícia, você precisa entender de funcionalidade de assoalho pélvico e entregar resultado à sua gestante, que está com constipação crônica, entregar resultado à sua gestante que está com incontinência urinária. Então, não adianta você se colocar em uma caixinha e não saber atuar em outras áreas, porque você não vai crescer assim na fisioterapia. E isso é importante também para você entender que você não precisa gastar dinheiro em recursos caríssimos se você dominar esse raciocínio. Se você entender esse raciocínio, que aquela incontinência é oriunda tem vários sinais de retenção urinária, então o tratamento fica mais claro para você, te dá mais segurança. E talvez você não precise comprar o melhor recurso do mundo, ou talvez você pode iniciar sem recursos, porque você domina o primordial, que é a segurança no atendimento devido a dominar o raciocínio clínico. E tem os sintomas de hipoatividade ou fraqueza, né? Sintomas que vêm mostrando que o paciente tem um tônus diminuído, tem uma dificuldade de sustentação, tá? Então, no compartimento uretral, normalmente é urge-incontinência, essas incontinências de transbordamento, que o paciente perde em vários momentos. Então, ele não perde apenas durante um momento específico, ele tem perdas constantes em grandes volumes, tá? Normalmente não é gotinhas, são realmente de grandes volumes. Perdas urinárias em movimento, como a de esforço, mas sem sintomas de resíduo, sem sintomas de retenção. Então, se você não escutou nenhum sintoma de dificuldade de urinar, esforço a urinar, fluxo intermitente, está claro que o paciente tem uma incontinência verdadeira, vamos dizer assim. Aquela incontinência que a gente diz como clássica, que é a incontinência que realmente tem a ver com fraqueza muscular, que eu não gosto dessa palavra, mas com hipoatividade daquela musculatura. No compartimento médio, esses pacientes vêm com anorgasmia, diminuição de desejo, distopia, flatos, né? Anorgasmia é quando não tem orgasmo, né? Tem ou dificuldade em chegar no orgasmo. Diminuição do desejo, né? Também está relacionado ao diafragma urogenital ali e pode estar relacionado à fraqueza muscular. Distopia, os prolapsos,
de órgãos pélvicos e olhe lá, porque tem prolapso oriundo de uma hiperatividade também. Mas é muito mais comum o prolapso ser por uma hipoatividade muscular. Porém, se vier um paciente com prolapso que tem sinais retentivos, aí a gente vai olhar para essa retenção. Flatos vaginais, então, o paciente que está, a mulher que está andando e solta flatos vaginais, ou na relação sexual, tem, vai, né, de forma repetitiva, esses flatos vaginais. No compartimento retal, normalmente, quem tem uma hipoatividade tem sintomas de incontinência anal, que é incontinência a gases, a fezes sólidas, líquidas e a fezes sólidas. Quando a gente diz incontinência anal, enquadra também o gasoso. Em relação ao flato vaginal, é aquele ar que sai na vagina. Quando a gente anda, fica fazendo um barulhinho de flato, mas a mulher sente que é por via vaginal. E na relação retal, né, na relação sexual, esse paciente sente também o flato, né, de forma constante. Uma vez ou outra, numa posição específica, não tem problema. Mas você entende que quando você entende esses sintomas de hipoatividade e os sintomas de retenção, e você escuta esses sintomas, fica muito mais claro o tratamento que você deve seguir para o seu paciente, e você eleger um diagnóstico para ele, né? Essa segurança é isso que você precisa. Você precisa ter essa ausculta no momento da anamnese com o seu paciente, tá? E não ficar apenas procurando o perfect e contando quantos segundos o paciente contrai, que é importante também, mas é um dos formas avaliativas que a gente tem em relação à contratilidade muscular. Então, não fique perdendo o seu tempo realizando vários tipos de questionário, mas você não domina o mais importante, que é o raciocínio clínico. Então, eu vou falar agora sobre os tipos de disfunções, os 5 tipos, de acordo com a SS e com a literatura, certo? Existe o primeiro tipo de assoalho pélvico, que é o assoalho pélvico não funcional. Pela palavra, já dá para perceber. Ele não funciona. E é um assoalho pélvico que, em situação que não há ação muscular do assoalho pélvico palpável. É uma condição que pode ser baseada em qualquer sintoma do assoalho pélvico. Então, qualquer sintoma que eu falei pode estar relacionada a essa disfunção. O que vai diferir é o tônus, né? Normalmente, o não funcional é que ele não tem nem sinal de contração e nem sinal de relaxamento. Quando pergunto ao paciente, peço contração, ele não sabe o que fazer. Então, esse é o clássico Oxford Zero, que é quando a gente faz um toque via vaginal, solicita a contração e eu não sinto nem esboço de contração. Esse é um tipo de paciente que a gente precisa acordar esse assoalho pélvico para Jesus, sabe? A gente precisa ativar essa musculatura. Existe o assoalho pélvico hipoativo, que é o assoalho pélvico que ele tem a diminuição das capacidades, de acordo, definido pela ICS como um sintoma, com uma situação em que o assoalho pélvico não pode se contrair voluntariamente quando isso é apropriado. É uma condição baseada em sintomas. Escutem, sintomas como incontinência urinária, incontinência anal, prolapso de órgãos pélvicos e em sinal como ausência de contração voluntária ou involuntária dos músculos do assoalho pélvico. Vocês entenderam com clareza que a própria AICS está dizendo que um assoalho pélvico com os sintomas, ele não falou com um diagnóstico, ele falou com um sintoma de incontinência urinária, incontinência anal, prolapso, são sintomas. A própria CS diz isso. Ela corrobora comigo. Eu corroboro com a CS, na verdade. Então, esses sintomas, às vezes a gente se apega a esses sintomas e quer tratar aqueles sintomas, mas eles são apenas sintomas de algo maior, que de acordo com a ICS, e não a mim, é a hipoatividade do assoalho pélvico. Então, vocês entendem que o mercado, quando a gente está numa graduação, quando a gente está numa pós-graduação, quando a gente está num curso, eles rotulam muito esses sintomas, ao invés de dar valor ao diagnóstico fisioterápico,
E quando você norteia pelo diagnóstico fisioterápico, a resolução do caso é mais efetivo. Então, diferente do mercado, eu gosto muito de atuar e de ensinar meus alunos com base em diagnóstico cinético-funcional. Isso é a base do tratamento fisioterápico, tá? E, infelizmente, é algo que o mercado não ensina. E por isso que tem vários fisioterapeutas que saem inseguros da pós-graduação, saem inseguros dos cursos, saem inseguros da própria graduação. Porque se fosse ensinado com base em diagnóstico cinético funcional, estava todo mundo seguro, todo mundo atuando de forma muito mais efetiva nessas disfunções, de forma muito mais eficaz. Tem também a hiperatividade dos músculos do assoalho pélvico, que é quando é uma condição de hiperatividade, é superestimulada essa musculatura, enquanto o músculo assoalho pélvico não contrai. E às vezes ele nem relaxa por esse aumento de tônus. E quando fisiologicamente é importante relaxamento durante a urinar ou durante defecar. Então, essa tensão muscular, o tônus de base, é importante existir, mas ele precisa ser reduzido. Para ele ser reduzido, o músculo precisa estar funcional. Um músculo que não está em função por hiperatividade do assoalho pélvico pode, muitas vezes, não conseguir fazer com que o paciente urine e defeque apropriadamente bem. Ele pode ele está relacionado à hipervigilância do sistema nervoso simpático e pode estar ou não associadas às funções viscerais de pele ou uma função de assoalho pélvico. Então, ele pode ser uma disfunção real ou uma disfunção irreal, tá? E o assoalho pélvico incoordenado, que é um assoalho pélvico que pode usar diferentes partes do corpo de forma eficaz. É a capacidade, na verdade, e a coordenação é a capacidade de usar várias partes do corpo de forma sinérgica, né? De forma unida. E o assoalho pélvico coordenado, ele tem que ter ação relacionada a outro órgão. Por exemplo, a urinar precisa ter relaxamento de assoalho pélvico. Aumento de pressão abdominal precisa ter contratilidade muscular. Então, a coordenação é um aspecto do controle motor. Então, por exemplo, quando você avalia um paciente, você solicita a contração a esse paciente e ele não executa essa contração, isso é algo que se enquadra no assoalho pélvico incoordenado. Por exemplo, solicito contração ao paciente e ele faz a expulsão. Ou eu peço para o paciente relaxar, ele contrai. Eu peço para ele expulsar, ele relaxa, ele contrai. E ele não sabe realizar as funções de acordo com o meu comando. Normalmente, esse paciente inverte comandos, que a gente chama de comando invertido. Tá? Então, esse tipo de disfunção de assoalho pélvico está dentro do coordenado. Oi? E existe também um assoalho pélvico funcional, que também existe em uma pessoa com assoalho pélvico funcional. É um assoalho pélvico que está sem queixas e sem sintomas, com características como atividade reflexa, flexibilidade, atividade contrátil, consciência da musculatura e força. Eu botei força como último, de propósito, porque na população, de forma geral, a gente não encontra uma pessoa com perfect perfeito. E não significa que ela não é funcional. Significa que ela não tem a capacidade de contração de forma de aumento de capacidade contrátil. Mas não significa que ela tem um assoalho pélvico disfuncional. Vocês entendem que essas características são características importantes para a gente entender como atuar nas disfunções do assoalho pélvico. E quando a gente não sabe atuar com base nessas características, dificulta o nosso tratamento e a gente não tem o tratamento que deveria ser um tratamento eficaz. Então, se você quer ser um fisioterapeuta que entrega resultado, o caminho mais objetivo não é o mais fácil. O mais fácil, na verdade, nem vai ser de resultado se você seguir o diagnóstico clínico. Você pode até tentar comprar esses cartõezinhos que eu falei e seguir aquilo. Vai dar certo em alguns pacientes, em outros nem tanto. Então, mas assim, eu não recomendo, tá? Eu recomendo você seguir pelo caminho que
Aparentemente é mais difícil, mas quando você entende ele com clareza, norteia e dá clareza ao tratamento, tá? E para que você tem que seguir o diagnóstico fisioterápico? Para você sentir um fisioterapeuta seguro, para você ter clareza em entregar resultados aos seus pacientes. E você saber como avaliar de forma tranquila, você passar segurança para esse paciente. Tá? Então, imagine você dominando essas disfunções do assoalho pélvico, você entendendo quais são esses tipos e conseguindo encaixar o seu paciente dentro desses diagnósticos cinético-funcionais, como você vai dominar a atuação como fisioterapeuta, tá? O resto é questão de lapidar, de se expor às situações e aceitar os casos. Mas você entendendo como atua nas disfunções do assoalho pélvico, fica muito mais fácil. Então, o que você precisa para conseguir isso? Você precisa realizar uma avaliação que norteia para o tratamento, com base na escuta e na avaliação física. Você precisa dominar o raciocínio, que é isso que eu falei, você escutar algo e dizer isso é um sintoma retentivo. Talvez o tônus do paciente esteja alterado. Vou avaliar isso quando ele subir na maca. E você já começa a raciocinar de forma fisioterápica. Então, imagine você agora, né, depois que você entendeu isso, pegando o paciente que você não conhece aquele caso, um paciente que você julga ser difícil, né? Talvez agora te dê muito mais clareza de tratar um paciente como, por exemplo, com esclerose múltipla, que talvez ao escutar esse rótulo de esclerose múltipla, você se sinta perdido, tá? Mas quando você segue o tratamento com base na funcionalidade muscular, clareia para o tratamento, tá? Então, com certeza, ao ver um paciente com alguma disfunção, vai dar mais segurança ao fisioterapeuta quando ele tem clareza em realizar uma avaliação norteadora, dominar raciocínio clínico e, com base nessas duas coisas, nortear para um tratamento mais eficaz. E não é milagre, tá? Eu quero deixar claro para vocês que não é milagroso o tratamento. Tem pacientes que são mais difíceis, tem paciente que você vai precisar de alguém que segure a tua mão para você ter mais clareza. Não é um milagre, mas é um método em que você avalia o paciente, esse paciente vai se nortear para o melhor tratamento de acordo com a fase, de acordo com o seu domínio do raciocínio clínico e com base em você saber tratar e atuar nas disfunções do assoalho pélvico. E eu recomendo você ficar até o final da semana do raciocínio clínico pélvico, porque você vai ter a oportunidade de eu segurar a tua mão em te ajudar a tratar bem seus pacientes, entregar resultados e crescer, se tornar referência na fisioterapia pélvica, tá certo? Amanhã, na manhã não, na quarta-feira, teremos a aula 2, que é a aula do tratamento com base em diagnóstico cinético funcional. Você aprendeu até aqui a dar um diagnóstico cinético funcional ao seu paciente. Com certeza te ajudou muito a ter clareza, né? Mas esse é o primeiro passo. Você vai aprender na aula 2 a como realizar um tratamento com base de é, um tratamento com base nesses diagnósticos. Cada diagnóstico vai ter um tratamento para você. Então, eu quero deixar claro para vocês que a gente tem atividades nessa semana do raciocínio clínico pélvico para você dominar mais e mais esse raciocínio clínico. Temos uma atividade para você, tá? Que essa atividade será liberada amanhã. Então, amanhã, você primeiro precisa entrar no link da comunidade, que já está liberada, e você precisa comentar na postagem que acabou de sair agora na aula. Então, comente o que você aprendeu hoje e você precisa também entrar na comunidade para pegar a sua atividade e você dominar mais o raciocínio clínico, tá? Na quarta, temos a próxima aula. E temos uma coisa muito especial para vocês. As cinco, as cinco melhores alunas, as cinco melhores seguidoras, as seguidoras ouro, né? As cinco que mais comentarem, as cinco que fizerem atividade e colocarem no grupo, né, da comunidade. Essas cinco vão ter a oportunidade de ganhar a imersão de raciocínio clínico pélvico, que é um curso meu
aprofundando esse conhecimento que vocês já vão ter. Então, as 5 melhores alunas que participarem, comentarem, fizerem as atividades e comentar na postagem que acabou de sair lá no meu perfil, vai ter a chance, entre as 5 melhores mais participativas, de ganhar a imersão em raciocínio clínico pélvico, que é o curso que eu disponibilizei que eu vou disponibilizar para vocês. Então, eu quero saber de você, qual é a sua dúvida? Coloca aqui no chat que agora eu vou tirar a sua dúvida. Estela, acabei perdendo a parte aqui. A aula vai ficar gravada para poder assistir o trecho novamente? A aula gravada, sim, tá certo? Amei a aula maravilhosa, top, encantada com a aula, experiência incrível, aula perfeita, obrigada, de nada. Ninguém tem dúvida, eu vi que teve dúvida lá em cima, mas eu não consegui ver. Então, se você tem dúvida, teve caso clínico também, colocaram. Foi ótimo, Estela, muito obrigada. Vai ter alguma aula de como cobrar o atendimento por atendimento ou por tratamento na semana do raciocínio clínico, é sobre o raciocínio clínico pélvico. Mas a gente tem aula bem especial para você, para atender sobre como precificar e se posicionar. Eu fiquei com dúvida um pouco sobre assoalho pélvico hiperativo. O hiperativo é quando o tônus está acima da normalidade. Quando você faz um toque via vaginal, via anal, não existe isso. Quando você rotula um diagnóstico cinético funcional, não existe se é toque via vaginal ou retal, tá certo? Então, quando você realiza um toque num paciente com hiperatividade de assoalho pélvico, o paciente vai sentir dor, você vai sentir rigidez muscular, você vai sentir vários pontos de tensão, além daqueles sintomas que eu falei anteriormente, né? Dificuldade de esvaziamento. Fiquei um pouco com dúvida, porque existem MAPs que têm dor anal, mas também tem fraqueza na musculatura vaginal, que foi o caso da paciente com endometriose, porque nem sempre o compartimento mais comprometido é o compartimento médio. Então, se o compartimento médio não tem tantas disfunções assim, nosso olhar precisa voltar para o diagnóstico, a parte posterior, já que você falou que esse paciente tem mais dor posterior. Você sempre arrasando, né? Obrigada, ela foi minha aluna da pós-graduação. Já ouvi falar que hemorroida é genética. Pode ser genética pela questão de existe a tendência genética por varizes, né? E a hemorroida é uma varize a nível de plexo hemorroidário. Porém, o esforço evacuatório inadequado pode causar uma doença hemorroidária, que é a hemorroida. Então, fazer esforço de forma demasiada, né? Porque assim não dá para eu falar muito sobre proctologia, eu tenho que te ensinar anatomia no retal. Lá no semeando na pélvica a gente tem isso, semeando na pélvica a gente ensina a precificação também. Mas existem vários complexos hemorroidários no compartimento anorretal e o esforço evacuatório pode danificá-los. Como eu consigo avaliar uma lesão de esfíncter uretral? Aí você precisa realizar uma avaliação ou por urodinâmica, urodinâmica não, você precisa, fica mais difícil uretral. Você vai ver instabilidade, você vai mais por caminho por anulação. Pode fazer também uma eletroneuromiografia, mas é mais difícil lesão de esfíncter uretral. Você pode avaliar por mobilidade uretral. Eu fiquei um pouco na dúvida entre hipoatividade e disfuncional. Hipoatividade não funcional, né? Hipoatividade é quando tem uma diminuição das capacidades musculares. O não funcional é quando não funciona. Nada acontece. Contrai, o paciente não faz nada. Solta, também não faz nada. Tosse, nada acontece. Ele parece que vai vir no seu rosto, no assoalho pélvico dele. Já o hipoativo, ele tem ativação, mas ele está com abaixo das capacidades. É a fraqueza muscular. Dúvida sobre assoalho pélvico coordenado e incoordenado. O assoalho pélvico coordenado é quando você solicita contração, relaxamento, o paciente consegue realizar.
Ele tem entendimento do seu comando. O incoordenado, ele não tem entendimento, ele pode fazer de forma ao contrário, contrai, ele expulsa. Ou ele usa muito abdômen, usa muito glúteo. Em todos os casos, na área da fisiopélvica, é necessária avaliação de Perfect? Não. Fique na aula da quarta-feira, que eu vou falar as disfunções que não é necessário Perfect. Depois pode ser que precise, com o paciente evoluindo, ele pode precisar, mas não naquela fase de tratamento. Então, não. Eu adorei sua pergunta. Não, é necessário o perfect em todas as fases. Porque tem paciente que nem contrai sabe como tu vai tentar pegar o perfect dele. Vou falar sobre isso. Nunca ouvi falar de tenesmo. O que é? Tenesmo é a sensação de evacuar ao paciente sentar no vaso, ele some o desejo evacuatório. Então, é bem frustrante para ele, porque ele está com muito desejo, com urgência, aí ele corre, senta no vaso e ele para de sentir o desejo evacuatório. Você disse que dor durante a penetração é retentivo. Então, o que posso fazer para tratar? Aula 2. Aula 2. Eu vou falar sobre os diagnósticos e sobre tratamento. Então, tem que colar na aula 2 comigo, cola comigo. Paciente com lúpus podem ser mais suscetíveis a ter hemorroidas e constipação? Sim, por ser uma alteração autoimune, pode ser que exista uma doença inflamatória presente, uma alteração inflamatória. Quando o nosso músculo recebe inflamação, ele responde com contração muscular. Então, é, a constipação pode ser um aumento de tônus. Menina de endometriose, por onde começaria o tratamento? Pelo compartimento médio, pelo retal? Pela avaliação do paciente, pela avaliação cinético-funcional. Ouvir o que o paciente fala, ver por onde ele tem mais alterações comportamentais. Com base nisso, você vai nortear o seu tratamento. Minha paciente com endometriose, eu não segui nada em compartimento médio. Pelo contrário, tirei um ponto de tensão na avaliação. Porém, quando eu fiz uma avaliação proctológica retal, ela tinha muita dor. Então, segui meu tratamento com essa linha. Então, usuário do Zoom, que é assim que está o seu nome. Então, usuário do Zoom, avalie seu paciente, pega aqueles sinais e sintomas que eu falei e veja qual o compartimento que você precisa dar atenção. Estou na dúvida, avalia tudo. Minha dúvida é em relação à avaliação mesmo. Eu fiz a minha pós online agora e me senti muito perdida. Suas explicações bem claras e práticas estão me tranquilizando para o caminho a seguir. Imagina no semeando, hein? Sempre a boa avaliação é a base de todo tratamento promissor colado em você. Ai, Cristiane, um beijo, amei. Cola comigo. Tô quase mudando o meu nicho. Por sua causa, Procto. Ai, graças a Deus, eu estou abandonada na proctologia. Vou ter alguém na Procto, porque eu fiz enquete no Instagram sobre Procto. Quem estava na enquete? Só uma pessoa respondeu dizendo que queria Procto. E quando eu fui falar com ela, super feliz, sabe o que ela falou? Que errou o botão. Clicou no botão errado. Se vocês estão gostando da aula, minha gente, cola nos meus stories, porque eu falo tudo. Eu sou uma pessoa assim muito tranquila, sabe? Eu tiro dúvida, eu não tenho, eu não guardo informação, não. Lembrando que vamos liberar o link da comunidade no Facebook, no grupo do WhatsApp. As 5 meninas que mais interagirem lá vão ganhar a imersão de raciocínio clínico. Acabou aqui. Já entra lá na comunidade do Facebook e comenta na última publicação o que você achou da aula. Então, todo mundo que botou linda, maravilhosa, eu vou mudar minha área, copia a mesma mensagem, vai lá no perfil e responde. Ai, estou amando vocês. Como entro na comunidade? No grupo do WhatsApp está o link, você tem que estar lá, tá bom? Os sintomas retentivos são sintomas de hiperatividade? Acabei perdendo aqui, está certo.
Sintomas retentivos são sintomas de hiperatividade, então aumento de tônus de assoalho pélvico. E sintomas de fraqueza são sintomas de hipoatividade, Elizabeth. É isso aí. Só estou no grupo do WhatsApp. E é isso mesmo. No grupo do WhatsApp tem um link. Você vai clicar no link do grupo do WhatsApp e lá você vai participar da comunidade, em que será liberada a atividade que eu fiz com muito carinho para vocês. E depois eu vou dizer a história que aconteceu, que eu estou adorando conversar com vocês aqui. Eu também estou também no WhatsApp. Que bom que você está na Claudia no WhatsApp. Você tem que entrar no grupo do WhatsApp. Depois, espera um pouquinho que a gente está conversando agora, tá tão gostoso. Fica aqui, minha gente. E depois disso, você vai entrar no grupo do WhatsApp, entrar no link para o grupo do Facebook, porque lá vocês vão colocar suas dúvidas, vocês vão interagir. Eu quero muita interação lá. Já atendeu algum paciente com doença inflamatória intestinal? Como foi? Já sim. Já estou com no momento, tá bem difícil porque ele tem, além disso, ele tem anismo, então sempre que, como eu falei anteriormente, né, uma inflamação, a tendência à hiperatividade muscular, a gente está trabalhando para ele entrar numa frequência evacuatória dentro da normalidade. É bem desafiador, mas também o paciente tem que entender a responsabilidade dele em relação à alimentação, em relação ao estilo de vida. Se ele não ajustar o estilo de vida, a fisioterapia só chega até o momento e a gente tem que responsabilizar o paciente em relação a isso. Tem aula sobre responsabilidade do paciente no SEMEAN. A maioria dos pacientes que chega até você com diagnóstico de endometriose é na fase pós-operatória ou essa paciente é encaminhada no pré-operatório, dando exemplo de paciente com indicação à cirurgia. Já atendi dos dois. Porque normalmente quando o paciente está com muita dor e medicamento não está surtindo efeito, medicamento que eu digo é, anticoncepcional, né? E opioides não está melhorando a dor do paciente, o médico normalmente indica para fisioterapia pélvica. Então, eu já atendi casos pré-operatório e casos pós-operatório. Lembrando que cirurgia não é sinônimo de se livrar de dor de endometriose. Ela vai tirar foco endometrial. A fisioterapia tem o intuito de quebrar o ciclo de dor. Tem aula lá no Semeando também. Estela, e quando o paciente tem múltiplos sintomas, dor anal e fraqueza vaginal. Mas veja, a minha paciente foi o mesmo caso. Fique no compartimento posterior. Às vezes, o paciente não chegou a nível de compartimento médio ou anterior, entendeu? Lembra que eu falei do efeito dominó? Às vezes está no compartimento só posterior ainda, certo? Você tem curso presencial? Ainda não. Só no Facebook? Sim, é pelo Facebook, é a nossa comunidade. Você está no grupo do WhatsApp e lá vai ser liberado as aulas, vai ser liberado o grupo do WhatsApp, vai ser liberado Semeando na Pélvica também para vocês. Então, você vai precisar estar no grupo do WhatsApp, clicar no link para entrar no Facebook e lá vai ter a nossa comunidade com as atividades para esse conteúdo que eu dei hoje vocês entenderem. Quando eu acabo, é engraçado, agora eu vi os casos das alunas. Quando eu acabo de fazer xixi e vou lavar a mão, me dá uma vontade louca de fazer xixi de novo. Tenho vol... quando... Eita, peraí. Tenho que voltar para o vaso com urgência. Isso é sinal de hiperatividade? Não. Isso é sinal que sua mãe lhe ensinou que, ao escutar o barulho da água, tem que fazer xixi. Ao molhar o seu pezinho quando você era bebê, você fazia xixi. Aí seu cérebro corticalizou isso. É isso. Temos o potencial de mudar o nosso. Eita, Claudiane não é, tá? Não é. Isso é o programa que foi instalado. Barulhinho de água não deveria fazer você sentir vontade de fazer xixi. Lavar as mãos não deveria dar vontade de fazer xixi. O que é isso? Algo que foi repetitivo durante tanto tempo que acaba virando absoluta verdade.
No caso, a adenomiose seria o mesmo caminho de abordagem da endometriose? Letícia, a gente segue diagnóstico cinético funcional. A gente não segue nome de doença. Endometriose é um diagnóstico clínico. Adenomiose é um diagnóstico clínico. Você precisa entender a diferença entre adenomiose e endometriose? Sim, no semeando eu explico também. Mas o que é importante? Você realizar uma avaliação norteadora, escutar o paciente, dominar o raciocínio clínico e a atividade vai te ajudar a nortear esse raciocínio, para depois você eleger um diagnóstico cinético funcional. O que mais gostei em você é a sua humildade, muito simples e resolutiva, o que mostra tudo mais simples. Cola nos stories. Quem está aqui, cola nos stories, já entrego tudo lá. Não acho o link no WhatsApp. Vamos liberar um link assim que acabar essa aula. Ah, entendi. Até eu tava. A dor incontada anal durante a fase menstrual seria um sintoma retentivo? Sim, é um sintoma de aumento de tônus. Quando você sente pontada muscular, né? Dor muscular normalmente é em agulhada. Quando você sente isso, é o espasmo muscular. Então, em relação à fase menstrual, a gente tem tendência a aumento de tônus de assoalho pélvico. Estela, não está relacionada à aula em si, mas a minha dúvida é sobre o semeando. Já me sinto pronta para atender. Fiz um após em saúde da mulher, mas ainda me sinto perdida. Semeando é para você. A maioria dos alunos do Semeando são alunas que fizeram pós-graduação. É aquilo que eu falei do mercado de trabalho. O mercado de trabalho não, o mercado de ensino não permite com que o fisioterapeuta domine raciocínio. Não dá clareza de como atuar nas disfunções. Ensina de forma compartimentalizada sobre disfunções uretrais, vaginais, e retais. O semeando da pélvica te ensina, assim, a começar a atuar apenas com o primeiro módulo, que é o primeiro módulo de raciocínio clínico 1, em que tem avaliação que norteia para o tratamento, tem eletroterapia, biofeedback, cinesioterapia do assoalho pélvico. Então, neurofisiologia, anatomia, você já sai com a bagagem. E eu sempre volto para o raciocínio clínico. Eu não dou aulas separadas, é tudo com base no raciocínio clínico. Tem uma amiga que ficou com queixa de fissura anal pós-parto. Ela disse que, independente do tipo de cocô que ela diz que sangra, e relata que pegou muitos pontos no parto. Mulher, me sinto perdida em ajudá-la, mas ela poderia ter desenvolvido um anismo? Pode sim. O parto pode ter, porque quando o período de parto é dificultoso, primeiro que existe um alongamento em 200% do assoalho pélvico. O assoalho pélvico responde a alguma lesão em contração muscular. Então, pode ser essa hipótese, que ela teve o parto via vaginal, houve esforço, né, para nascer o bebê, claro, teve um alongamento muito grande do assoalho pélvico e, como resposta, teve uma hiperatividade de assoalho pélvico. Ou pode ser um assoalho pélvico que teve lesão no esfíncter anal interno e ela precisou pontear, os pontos não cicatrizou bem e ficou com muita fibrose. Aí, quando ela vai fazer cocô e o assoalho pélvico, o esfíncter anal precisa alongar para o cocô passar, sangra. Pode ser isso. Mas hipóteses aqui, tá bom, Alessandra? A gente precisa nortear nosso tratamento de acordo com o nosso diagnóstico cinético funcional. Então, a avaliação. Chegue na avaliação com o copo vazio. Chegue na avaliação, escute, com base na escuta, eleja o caminho, tá? Não tá com dúvida, avalia tudo, vaginal, retal, tudo que você puder. Amanhã não tem aula, só na quarta. É isso, amanhã você tem atividade na plataforma. A menopausa influencia na atividade do assoalho pélvico, né, Estela? A, a menopausa vai interferir no fluxo sanguíneo do assoalho pélvico. Então, isso significa que
vai diminuir o fluxo sanguíneo da região devido à diminuição de estrogênio, tá? Que faz com que os vasos sanguíneos diminuam se colarem, tá? Então, não dá para a gente atuar. A gente tem como melhorar o fluxo sanguíneo, mas influencia relativamente na atividade do assoalho. Mas o tratamento fisioterápico, mesmo que a paciente não tome hormônio, sim, funciona. Porque, veja, eu sempre falo nas minhas aulas, se existe uma diminuição de tônus, se existe uma alteração hormonal que houve uma diminuição da capacidade de resistência do assoalho pélvico, como assim? Por exemplo, a uretra está assim, com sangue, ela fica com o introito mais afinado, né, com estrogênio e com fluxo sanguíneo. Na menopausa, né, diminui o estrogênio, a luz da uretra aumenta. E funciona o tratamento, porque a gente tem que ver se o assoalho pélvico tem como melhorar suas capacidades funcionais. Mas aí a gente não trabalha, olhe você aí, Luciana, focando em diagnóstico clínico. O que a gente foca? Um diagnóstico cinético funcional. Então, você precisa conversar com a paciente e avaliá-la para nortear o tratamento, tá bom? Mais dúvidas? Não? Então, muito obrigada por essa aula incrível, maravilhosa. Eu amei, de verdade. Estou muito feliz. E você, te vejo lá na quarta-feira. Tem mais uma dúvida, Claudiane? Quanto tempo pós-alta do paciente você mantém o treinamento de assoalho pélvico? Eu digo para o paciente entrar na atividade física e manter o treinamento muscular durante a atividade física. Então, por exemplo, ele faz academia. Então, toda vez que pega o peso, ative assoalho pélvico de forma consciente. Eu gosto de fazer algo muito leve para o paciente. Eu não gosto de sobrecarregar meu paciente com informação. Obrigada, minha aula. Ai, Gabi, muito obrigada. Entre no Facebook e vá na postagem. Comente e bote assim, obrigada, amei a aula, do jeitinho que você botou aqui. Muito obrigada. Minha gente, eu amei a conversa de vocês. Quarta-feira tem mais, amanhã tem atividade. Não esqueçam de, participar, tanto na postagem quanto na comunidade. E as 5 melhores alunas, as 5 alunas mais arrojadas, vão ganhar curso. Então, um curso gratuito, ó, minha gente. Então, vão lá e participem. Sou estudante de física, amei e ainda amei a. Ótimo, vá lá, pega a mesma postagem e bote no, na postagem do feed. Ai, minha gente, é isso. Eu vou embora, não jantei ainda. Amei conversar com vocês. E eu quero todo mundo agora lá no Facebook. Um beijo e tchau, tchau.